Convido Dr. Jefferson Sarandi Brandão, advogado especialista em Direito Tributário pela FGV do Rio de Janeiro. E agradeço a exposição do Dr. Ciro Costa Chagas. Com a palavra, Dr. Jefferson Sarandi Brandão. Bom dia, nobre deputado. Bom dia, nobres participantes desse importante evento, né, dessa importante revolução social que está acontecendo, a revolução tecnológica. Agradeço o convite do nobre deputado Áureo Ribeiro, agradeço o bom tratamento, tá, e a atenção que a sua equipe dispensou a mim, sempre procurando me orientar, sempre procurando me atender. Então, agradeço a todos os presentes aqui. Eu, né, como advogado, né, e cliente também de uma empresa citada na justificativa, venho a falar em relação aos todos os colegas que falaram antes, que falaram palavras diálogo, não regulamentação, tecnologia, chamar para a adequação, fatos futuros, chamar, inovação, fetiche criminal, fetiche punitivo. A nossa Constituição Federal, antes de qualquer lei federal, qualquer regulamento, antes de qualquer provimento do CVM, de qualquer situação, ela fala no seu artigo 1º, após a soberania nacional, após a nossa cidadania como brasileiros, ela fala na dignidade da pessoa humana. Então, qualquer lei tem que respeitar o humano, o cidadão, aqueles que estão assistindo essa reunião, aqueles que estão sofrendo hoje por fatos que estão acontecendo em relação ao assunto ora aqui discutido, que são pirâmides financeiras. Temos hoje uma gigante empresa chamada GAS, tá, que foi citada na justificativa, que encontra-se com o seu CEO Gladson Acácio dos Santos preso, Tunay Pereira Lima preso, a Márcia e demais, todos presos por uma acusação, tá, de pirâmide, uma acusação sem sentença penal condenatória transitada em julgado, isto é, não respeitando o devido processo legal, lei esta criada nesta casa, que é a casa do povo, o povo está falando, o povo está clamando na rua. Todos esses clientes, tá, recebiam em dia, todos esses clientes não tinham nenhuma reclamação, todos esses clientes nunca reclamaram, nunca houve uma visita a um escritório de direito dizendo assim, esta empresa me lesou. Hoje, após um fetiche, vou usar, como 2 colegas usaram antes, um fetiche criminal, um fetiche de punir, essas pessoas estão presas e o povo, os clientes, 300 mil contratos, que vezes 4 em média, são mais de 1 milhão de pessoas, sofrem, estão desesperadas, destroçadas, usando aqui uma palavra que um nobre colega usou, porque não recebem mais o seu rendimento esse que existe o dinheiro que está bloqueado, sem o devido processo legal, devido processo legal este criado nesta casa, a casa do povo, eu volto a repetir. Então, eu venho falar, tá, como a discussão é essa, pirâmide, eu venho falar, tá, primeiro, a GAS não é uma pirâmide, é um cliente que está falando. Eu não sou advogado da GAS, eu sou um cliente, tá, que fui convidado como especialista em direito tributário, mas que venho falar em nome destas pessoas que clamaram nas redes sociais, clamaram, que estiveram ontem mais de 1.000 pessoas em frente ao TRF2 do Rio de Janeiro, estado esse que é o ponto de impacto desse problema, e onde a minha cidade de Cabo Frio é o ponto, o ground zero do problema, onde pessoas investindo o seu dinheiro honesto, o seu dinheiro sofrido, o seu dinheiro de uma rescisão, porque não tem emprego, as pessoas estão sendo mandadas embora.
investiram numa empresa que nunca lesou ninguém, que não existe regulamentação e que a Constituição Federal, tá, no seu artigo 170, parágrafo único, diz: é assegurado a todos, inclusive os ex-garçons, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Casos previstos em lei. O que a gente está fazendo aqui? Buscando uma legislação, uma regulamentação. Então, eu estou falando de Constituição Federal. Não existe um caso previsto em lei. Então, qualquer atividade econômica. Por quem? Por qualquer um de nós brasileiros. Isso é um princípio constitucional. Se faz uma empresa de uma situação não regulamentada, que ainda é uma coisa nova, o fato social está existindo, primeiro vem o costume, depois vem a lei. Então, vem o costume, ninguém lesado, empresas que lesaram, ninguém foi preso, uma empresa que paga, que cria justiça social, divisão de renda, tudo com dinheiro privado das pessoas, dinheiro de trabalho. Temos hoje o não pagamento desses rendimentos e pessoas presas há 2 meses. No meu entendimento, como humilde advogado que sou, prisão inconstitucional, injusta e que cria cerceamento de direito. O representante da GAS, que deveria estar aqui, na minha opinião, está preso. Que deveria estar aqui dando a explicação como funciona, está preso. Por que o Estado, os órgãos públicos, não chamaram, vem cá, o que está acontecendo? Não existe ninguém lesado. Por que esse fetiche de prender? Por que esse fetiche de punir antes do devido processo legal? Situação esta que pode se voltar contra qualquer um de nós, aqueles que defendem uma situação tão forçosa contra pessoas de nenhuma anotação criminal, pessoas que não lesaram nenhum cliente, pessoas com residência fixa. Por que essas pessoas estão há 2 meses defiando nos porões, nas masmorras medievais, que são as prisões brasileiras, se eles não lesaram ninguém, enquanto tem os seus clientes hoje em situação de penúria, pessoas passando fome? É o povo. Aqui é a casa do povo, aqui o povo tem que se manifestar. Eu venho falando em nome daqueles que me pediram: pelo amor de Deus, doutor Jefferson, fale por nós, porque nós temos que ter voz nessa casa que é a casa do povo. O povo clama para os seus representantes: nos olhem. A empresa não cometeu crime nenhum, não tem tipificação, não há lesão. Por que essas pessoas estão injustamente, inconstitucionalmente, tendo o seu direito de defesa cerceado naqueles porões? Nós temos que, tem algum erro, tem algum problema, chama para consertar, chama para regular, vem cá. Cara, você não está lesando ninguém, porque o nobre colega falou sobre a Atlas Quantum, que lesou. O dono da Atlas Quantum nunca passou 1 segundo na prisão. Por que o Gladson Acácio dos Santos, Tunay Pereira Lima, Márcia e os demais estão presos e nunca lesaram ninguém? É urgente a necessidade de quase 1 milhão de pessoas para que os representantes do povo nos ajude. As pessoas clamam, elas precisam do seu rendimento honesto. O rendimento, como eu falo, se tem algum erro, chame para consertar e não punir. Aqui tem os maiores especialistas no assunto. Temos que olhar a dignidade da pessoa humana, que é o artigo 1º, 3 da Constituição. Antes disso, a gente não tem que se preocupar em falar em regulação, falar enquanto pessoas sofrem sem ter que estar sofrendo, porque não receberam o seu dinheiro e o dinheiro está bloqueado na justiça, pessoas precisando de remédio, pessoas precisando de operação, pessoas com filhos doentes, pessoas que tinham tirado o seu filhozinho da escola pública e botado na particular por causa da GAS, pessoas que tiveram um planinho de saúde por causa da GAS, hoje estão ficando em situações de penúria, em uma situação de um fetiche, de uma sanha punitiva.
uma sanha de punir. O nobre colega antes de mim, né, pela videoconferência, falou de 100 acusações de crime, uma geralmente é resolvida. De 100 acusações de crime, uma que foi resolvida, que foi preso, foi o que não cometeu o crime, que não tem prova, não tem sentença penal condenatória contra eles. Como explicar isso para o povo, para a população? Isso não faz sentido. Então, aqui, o meu clamor são por os 1.200.000 pessoas dependentes do seu contrato com a GAS Consultoria e Tecnologia Limitada e pela soltura imediata dos seus sócios. Porque nós temos o lema lá no Rio e em todo o Brasil, porque ninguém solta a mão de ninguém, juntos somos mais fortes e todos nós temos direito. Obrigado, doutor deputado, e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento.